Seja muito bem-vindo ao AMPCast, o primeiro, o único podcast sobre a sua preparação para o exame ANPEC. Estamos aqui no nosso AMPCast, episódio 2. A gente está aqui porque saiu o manual da ANPEC e nós queremos falar sobre a prova do ano passado, que se chamava ANPEC 2022. Foi aplicada no final de 2021. Nós vamos falar da prova. Está aqui a Marina, está aqui o Zé Guilherme, para a gente discutir todas as provas. E eu quero começar te falando do manual. O manual está igualzinho, não mudou nada, tudo igual. Mudou o preço um pouquinho, né? Mas está tudo igual. E uma coisa que eu notei de curioso no manual é o seguinte, eles não mencionaram que estão fazendo a prova no formato online por conta da pandemia. Nem falaram nada. Isso já me parece um indicador de que esse modelo de prova pode ser que perdure. Então, vamos nos aprimorar nesse tipo de prova, né? Prova online, beleza? E eu queria começar, então, falando da prova de matemática. Olha, a prova de 2022 de matemática foi muito boa. O que vocês acharam da de vocês, Zé e Marina? A de macro foi bem tradicional também, sem nada que saltasse aos olhos, assim. Eu gostei das provas. Eu acho que as provas, elas têm seus defeitos, mas normalmente refletem bem o que precisa ser perguntado, né? A de micro que eu achei talvez um pouco pior. Mas daqui a pouco eu comento um pouco mais. Ah, tá bom. Não, beleza. Então, a opinião é unânime, foram boas provas. Eu gostei demais, viu, para falar a verdade, da prova de 2022, diferentemente de alguns outros anos, né? Eu achei que a prova de 2022, ela percorreu tudo que tem no manual, no programa de matemática, ela foi do começo ao fim. Tudo. Uma questãozinha das coisas mais simples e mais questões do tradicional, né? Caiu muita coisa sobre funções, muita coisa sobre otimização, muita coisa de álgebra linear, equações diferenciais, indiferenças finitas, caiu integral, séries, limite, caiu tudo. Então, por isso que eu gostei da prova. Eu acho que quem faz o meu curso de matemática tem condição de matar essa prova inteirinha. Dá para lutar por tudo. Eu não sei se 2 horas dá, né? Talvez não 2, né? A prova é muito difícil. Mas você tem ferramenta para lutar por todas as questões. Então, é uma coisa assim que me deixou bem contente. Que mais que eu poderia dizer da prova? Tudo que eu falei mal da prova de 2017, você multiplica por -1. É o que eu falo da prova de 2022. Ela foi boa, ela foi equilibrada, ela pegou de tudo num nível bom. E ela não pegou rodapé de livro. Aqueles assuntos que eu trato no finzinho do curso, que eu dou como um plus, né? Tipo, decomposição espectral de matriz, derivada direcional. Não caiu em EDO e EDF, não caiu números complexos, por exemplo. Nem aquele que eu brinco muito nas EDOs, que você tem que enfiar um T lá no meio quando as raízes são repetidas. Também não caiu. Então, teve umas coisinhas assim que são... você vê que eles foram atrás da essência. Eles pediram o essencial, né? Por isso que eu gostei da prova. Deixa eu ver se eu te falei tudo que eu achei de importante na prova. Antes de eu falar dos itens que caíram na minha prova, eu queria perguntar, por exemplo, para o Zé Guilherme, nas provas dele, Zé, nas suas provas, elas percorreram como na minha de matemática, tudo que foi falado? A de estatística, sim. A de estatística, eu acho que ela até foi bem... A prova A, né? Lembrando que estatística teve a confusão, que teve um grupo de pessoas que fez a prova reserva. Mas que também não estava muito desbalanceada, não. Depois eu comento as diferenças. Mas a prova de estatística, a primeira questão, número índices, como sempre Aí caiu 4 questões da nota de aula 2, que é aquela coisa de
calcular a média, calcular a variância, tem distribuição, caiu com distribuição contínua, distribuição discreta, caiu questão de teorema de Bayes. Então, a questão 4 foi uma questão aberta, onde você tinha que calcular o valor esperado para uma distribuição contínua, bem standardzinho no que a gente vê muito na nota de aula 2. A gente faz muito exercício. Então, os nossos alunos ali, até a questão 5, tranquilíssimo, estava bem tranquilo. Aí na questão 6 caiu sobre Poisson. Eu acho que ali tinha 2 itens mais difíceis. Resolvendo, a gente vê que não é tão difícil, mas eles assustam, porque no fundo você vê uma expressão ali numa distribuição condicional que você... Putz, e aí é aquela coisa, eu na resolução olha, é usar a definição de distribuição condicional e usar a distribuição da Poisson, que você chega lá. Então, não era... Mas exigia esses passos, né? Então, isso foi uma coisa que saiu daquela caixinha normal das 5 primeiras questões, totalmente padrão do que a Ampec cobra. Então, assim, aí caiu questão 7, Chebyshev, teorema central do limite, lei dos grandes números, que normalmente cai uma questão ou às vezes não cai. Questão 8 foi a distribuição normal com um pouquinho de saber de estimação, de o que é um estimador, esse tipo de coisa. E aí, da 9 em diante, foi regressão e séries de tempo. Então, a gente teve uma prova que, podia dizer, um pouquinho desbalanceada, mas a Ampec varia muito essa parte de como ela divide estatística e regressão. Está dentro do esperado, não diria nem desbalanceada, mas puxou um pouquinho... Não, achei o contrário, achei que puxou muito para regressão. 5 questões de regressão, caiu equações simultâneas, que foi um tópico que ficou sem cair, voltou a cair recentemente, que é meio chatinho, mas é aquela coisa de ficar, vamos calcular aqui os parâmetros reduzidos, não sei o que, é continha. E 2 questões de séries de tempo, nada... Tem questão de regressão talvez um pouco mais difícil, mas nada extremamente complicado. A prova foi boa, foi bem balanceada. A de macro também eu achei que foi bem balanceada. Nada assim, né, gritante de uma questão mal feita ou que cobrou algum conhecimento que não estava sendo esperado. A questão, por exemplo, de balanço de pagamento super tradicional, no que vem sido cobrado a partir de 2013, né, que é mais fazer os lançamentos, montar o balanço. Então, bem standard mesmo. Tiveram várias questões, assim, que cobrem vários tópicos, né? Então, com itens de cada tópico, né? Macro, eu falo que diferentemente, talvez, de matemática, estatística e micro, tem algumas questões mais conceituais mesmo, né? Então, tiveram vários itens assim, né? Sobre política cambial, enfim, política monetária. A gente teve as questões abertas. Algumas questões abertas foram bem tranquilas, por exemplo, a de solo. Em geral, eu sempre falo, quando a questão aberta de solo é ótimo, em geral, muito tranquila, pra gente estar bem preparado no curso. É uma questão que você ganha muito tempo, porque você resolve, assim, juro, em menos de 1 minuto. Então, isso é importante? É importantíssimo, porque vão ter outras questões que demandam mais tempo. Então, é muito importante estar afiado com o que a gente faz no curso para se aproveitar dessas questões que são bem diretas, principalmente as abertas, né? A gente teve algumas questões também com muita tabelinha, né? Tanto de índice de preço como de câmbio. Então, nada difícil, mas que exigia você tomar um cuidado, tinha muita continha de álgebra para não se perder. Então, eu sempre falo que a anotação é importante. Mas nada muito... A questão de modelo 2 períodos de consumo mesmo, questão 7, é uma questão também bem standard do que a gente faz em aula. Então, bem tranquila de resolver, né? Então, assim, foram questões que eu achei, assim, uma ou outra talvez não tão bem elaborada, um pouco genérica, mas nada do que não acontece em outros anos da Ampec, né? Então, que a gente já tá calejado.
A gente resolve muito aqui no curso, então nada assim que foi completamente diferente, ou até significativamente diferente do que a gente já observa no curso, né? Então, eu acho também que foi uma prova boa, que cumpriu aí o papel de cobrir os assuntos que eles listam no manual do candidato. Então, eu acho que é isso, dessas questões, né? E eu acho que, assim, que a prova de macro, ela... Sobre os assuntos, eu sempre falo que elas têm mudado o peso, né? Ao longo dos anos, se pegar lá no início dos anos 2000, depois até 2010, etc. Mas eu acho que não mudou esse ano especificamente em relação aos últimos 5, 6 anos. Acho que a distribuição ali de como que cobre os assuntos ficou bem compatível com o que a gente tem visto nos últimos anos. Ô Zé, e a prova B de estatística, você não falou dela ainda? Pois é, essa foi a grande surpresa da prova, né? Aconteceu um problema com alguns dos alunos que estavam fazendo a prova, e aí a gente descobriu, né, que existe, eu imagino que isso valha para todas as provas, né, uma prova reserva, exatamente para essas situações, né? E, como aconteceu em estatística, esses alunos fizeram a prova B de estatística. Bem, comentando sobre essa prova B, né, que foi uma minoria de alunos que fez, eu achei ela parecida com a prova A. Ela teve uma coisa que não cobrou números índices, então, a prova A, como eu falei, né, ela segue a sequenciazinha da matéria, né, nota de aula 1, nota de aula 2, probabilidade, vai direitinho. A prova B, ela veio toda misturada. Ela começa com uma questão aberta, que no fundo é você calcular a variância, ou seja, a nota de aula 2, sabendo que é um estimador, mas nem precisa. Então, bem simples. Aí a questão 2 vai para econometria, então ela ficou bagunçada nesse sentido. Mas foi muito parecida, caiu uma questão sobre distribuição discreta, como caiu na prova A. Então, eu acho que eles realmente tentaram, não são questões iguais, tem questões diferentes, mas, por exemplo, isso que eu falei, uma questão de distribuição discreta, caiu uma questão sobre equações simultâneas, como caiu na A. Caiu uma questão sobre Chebyshev, lei dos grandes números, como caiu na prova A. A única diferença, sim, foi números índices. Então, eu acho que o balanceamento foi parecido. No nível das questões, eu também, assim, eu achei que a prova A ficou mais bem elaborada. Que faz todo sentido, né? É a prova para ser aplicada, a outra prova é uma prova reserva. Mas não que tivesse mal elaborada. Mas essa própria desorganização das questões, essa questão 1 aberta, muito fácil, meio... Mas... tranquila, estava direitinho, estava como uma boa prova reserva da prova A. Então, eu acho que os alunos que tiveram esse problema, eles não foram prejudicados. Você sempre vai encontrar, essa questão ficou mais fácil, mas, no geral, eu acho que bateu bem, acho que a ANPEC mandou direitinho, fez o dever de casa direitinho, de preparar uma prova reserva, que ok, não estava na mesma organização da prova mesmo, mas estava uma boa prova reserva. Bacana, ótimo. Marina, quer detalhar um pouco mais a sua? Depois eu vou detalhar a minha aqui. Eu detalhei aqui, né? Falei que caiu uma questão de balanço de pagamentos, também bem tradicional do que a gente tem visto aí a partir de 2013, quando a gente teve essas mudanças, né? A questão 2 é uma questão que falava de regra de Taylor, de política monetária e equivalência ricardiana. Como eu falei, é uma questão que mistura tópicos, né? Tem tópicos, nota de aula sobre déficit de dívida pública e nota de aula sobre modelos dinâmicos. Então, a gente teve algumas questões, assim, que foram mais genéricas e amplas, né? Assim, de cobrir mais de um tópico, né? A questão 3 também fala de regime cambial, aí fala também de conceitos de SLM. Então, assim, eu acho que talvez, o que eu acho que é marcante nessa prova é que algumas questões foram mais misturadas em termos de tópicos, né? Questões cobrindo mais de um tópico. A questão 4 também é uma questão bem, né, direta, assim, nota de aula que a gente tem de modelos dinâmicos.
A questão 5, como eu falei, é uma questão muito tranquila de solo, aberta, assim, o beabá, ponto garantido, né? Bem tradicional mesmo, que eu até falo, a gente tem a resolução, né? Vocês podem acessar aí logo mais o vídeo das resoluções e vocês vão ver que, enfim, em 30 segundos vocês resolvem essa questão, né? A questão 6, de novo, uma questão de câmbio e falando de paridades e com tabelinha, né? Então, importante aqui é tomar cuidado, o que é país 1, 2, 3, 4, para não se confundir. Então, conceitualmente, nada difícil, nem, né, tudo álgebra só, mas é importante aqui não se perder nas contas, né? A organização. Questão 7, como eu falei, uma questão bem tradicional também de modelo intertemporal de Fisher, né? De consumo, né? Usando Cobb-Douglas, bem... Vocês poderiam ir direto, já que você sabe da demanda marshalliana de uma Cobb-Douglas, ou, se não lembrasse também, dá sempre para resolver a otimização, né? Eu brinco assim... Vocês têm que lembrar da demanda marshalliana de uma Cobb-Douglas. Exatamente, isso, né? Em micro Exatamente. É regra. Então, mas se enrolou, resolve. A questão 8 sobre o modelo de oferta e demanda agregada também, falando sobre os diferentes tipos de expectativas, também cobrindo aí modelo de ciclos reais, né? Então, também. A questão 9 sobre consumo, uma questão talvez, eu achei não tão bem feita, talvez eu acho que a questão mais, com os itens mais ambíguos, mas nada errado, assim, só talvez não tão bem desenhada, bem escrita, ele fala, assim, alguns itens sobre... falando, ele restringe para o período da juventude, mas, enfim, meio estranho. Também uns itens meio genéricos, né? Tipo... Juventude? Juventude é até quanto? Não sei, mas é que são 3 períodos. Você tem juventude, meia-idade e aposentadoria. Juventude. Então, eu não sei, eu acho que eu tô na meia-idade já. Aposentada, falta muito. Aí ele fala alguns itens mais genéricos, mas assim, nada absurdo, nada que não aconteceu antes, né? Então, de novo, questão 10 sobre paridades, também a parte de câmbio. E as outras também, uma coisa que talvez eu mencionaria é que não caiu crescimento endógeno, né? Então, normalmente cai, não caiu esse ano, talvez. Acho que é a única coisa que eu realmente senti que eles não cobraram. Em estatística, a coisa que eu senti que talvez eles tenham posto muita ênfase na nota de aula 2 de probabilidade, distribuições, calcular a média, a variância, e pouco na nota de aula 5, que é a nota de aula de estimadores e teste hipótese. Não caiu nenhuma questão de teste hipótese. É uma nota de aula que teve ano que caiu 3, até 4 questões, caiu uma questão só e entrando só na parte de estimação. Não caiu nada de teste hipótese, que é um tipo de coisa que cai bastante, tirando essa falta, assim, né? Intervalo de confiança, esse não cai tanto, mas às vezes cai, mas não caiu nem intervalo de confiança nem teste hipótese. Tirando isso, acho que foi um balanceamento, talvez podia ter tirado uma de econometria ou uma de distribuição e jogado para teste hipótese, mas nada assim que comprometa a prova, né? Nada que seja... E aquilo que a Marina falou, eu acho que a prova, ela tinha... O Daniel preparou aqui a coisa das pontuações do ano passado, né? Eu acho que era tranquilo, por exemplo, para a estatística... A média dos 150 primeiros ficou 8,04. Eu acho que estava uma prova bem tranquila de você fazer 7 pontos rápido. Questões assim, bem mecânicazinhas, que a gente faz muito. E aquilo que a Marina falou, a gente faz isso primeiro, lógico, com atenção para não errar a conta, porque errar a conta é sempre um problema, mas que vai quase no automático do nosso aluno que se preparou, né? Que fez bastante exercício. Então, eu diria que essa média, eu acho que até os 8 dava para você chegar nessa pontuação relativamente rápido. Em macro também, a média dos 150 primeiro foi 7,69. Também eu acho que olhando para a prova, daria para chegar nisso. Eu acho que quem está fazendo o curso tem que se comparar aí com
com esse pelotão da frente mesmo, porque tem todas as ferramentas necessárias, né? Estratégia de prova é muito importante, né? Como a gente já comentou no último episódio. Eu achei, por exemplo, em matemática, a média dos 150 primeiros foi 5,68. Eu achei que podia ter sido até maior, sabe? Acho que era meio tranquilo. Tirar uns 5 aqui era meio tranquilo. Quem estudou tudo, quem viu tudo, tirava os 5. Mas uma coisa que eu achei legal nessa parte, na média e nesse ponto que eu falei, de que era fácil você alcançar os 7 pontos, é que eu acho que, olhando para... Se você pegar essas na prova A, né, na prova principal, a B também, mas ela fica bagunçada. Mas né? a A foi a que pegou mais alunos, né? Foi a que pegou mais aluno. A B também vale a mesma coisa, só que a B ela fica fora de ordem, né? Se você vai para a primeira questão, super tranquila de números índices, você saber o que é um índice de Laspea. A segunda também, a terceira, bias, que a gente resolve um monte, a 4 também, a 5 também, a 6 aí que entra numa coisa mais difícil. Mas essa 5, o aluno que está sem estudar nada, o aluno que está entrando agora, ele consegue pegar isso rápido. Ele pegando e fazendo, entrando hoje no curso. E aí é aquela coisa, o aluno, ele tem a gente à disposição para perguntar para tudo e ele tem que começar a ter estratégia. Olha, eu não vou ficar pegando o detalhezinho do detalhezinho de calcular um valor esperado, condicional. Não, pega o básico. Com esse básico aqui, você já ganhava 5 pontos e você pega isso super rápido. Você em uma semana de um estudo bom, concentrado no core ali, você pega isso aqui. Um aluno de boa base, que não estudou nada, ele pega rápido. Então, isso mostra que... E a gente teve os casos do ano passado, né? Você mesmo entrando mais tarde, aí você tem que... Aquilo que a gente conversou no outro podcast, você tem que ver, eu tenho tempo livre, tenho todo o tempo livre o dia inteiro, então eu posso até estudar mais, entrar em mais detalhe. Eu trabalho, como era o caso do... Como é que era o nome dele? Agora me fugiu o nome, mas eu trabalho, então eu vou estudar mais à noite no fim de semana. Então concentra, eu lembro de falar com ele, concentra no core, olha, estuda essa parte aqui, faz esses exercícios, faz bastante até isso entrar no sangue, porque isso cai. E dito e feito. E eu acho também assim que é isso, assim, a prova da ANPEC ninguém vai gabaritar. Então, é muito importante você entender o que te vai te dar mais pontos mais rápido, né? Então, também concordo com o Zé Guilherme, completamente factível, né? A gente teve aqui o lançamento a divulgação do manual do candidato, né? Aí algumas pessoas já percebem, tem a prova ali, será que eu vou? Vem, acho que é totalmente possível. Eu acho que temos alguns meses de estudo, tem vários casos de pessoas que entraram nesse período e conseguem se organizar. Mas é isso, é não se apegar à nota de rodapé, ao detalhe do detalhe. Mas e se isso mudasse um pouquinho? Não, aí é importante ser um pouco bem pragmático, né? Para cobrir o máximo possível. Organizar um cronograma, né? Uma disciplina de estudo, isso é fundamental. E outra, e quem já está estudando, agora eu sempre falo que chega junho é o momento de fazer um cronograma de revisão, porque ninguém mais lembra, né, da primeira aula lá em macro de contabilidade nacional. Então, é importante intensificar as revisões, né, porque você vai ter conteúdo agora que você viu muito, já há bastante tempo. Os simulados ajudam muito nisso, né? Eles são espaçados de tal maneira para você tentar fazer revisões ali antes. Então, acho que agora é o momento do novo aluno e do aluno que está já estudando há algum tempo de... E eu sempre falo, o conhecimento não é uma coisa linear, assim que você vai acumular. Não, é circular. Aprendeu, volta. Cada vez que você volta, você tem um novo olhar, você vai fixando. E aquela coisa, no começo do estudo é que nem uma floresta que você está entrando e que você não tem o caminho, aí você tem um facão para abrir uma picada ali. Depois que você estudou várias vezes, reviu várias vezes, aquela picada já está virando um trilho bacana, você já começa a andar mais à vontade. Então, a revisão é fundamental. Né? Com certeza, eu ia brincar aqui e falar assim, minha filha está em alfabetização e assim, é impressionante de ver o processo, né? É um processo, a gente tem que confiar no processo. É um pouquinho, ela
primeiro não conseguia ler, agora cada dia você vai vendo os pequenos avanços, né? Até que ela vai conseguir ler fluentemente, mas não é da noite pro dia. É até engraçado o começo, né? Você Nossa. fala, como é que daí vai ficar fluente? Eu falo, né? meu Deus, não vai chegar nunca, mas chega. Então é importante também, Nós né? chegamos. Então é importante ter essa consciência também e confiar no processo. No curso vocês têm todas as ferramentas, né? Não é nada de uma aventura, né? A gente tem já tem muita experiência do que dá certo e o que não dá certo. Claro, Então, as ferramentas estão ali, é só realmente seguir o processo. Hoje em dia, acho que tem que ter, um problema, talvez não essa geração que está fazendo o curso, mas eu vejo a geração mais nova, ali de 10, 15 anos, problema de concentração, muito celular, muito TikTok, muito não sei o quê. Não adianta, você tem que sentar, olhar, pensar, estudar, quebrar a cabeça, resolver, separar. Esquece celular, esquece, não tem, hora bunda, forçar o cérebro, que é o músculo. É isso, tem que ter, e isso que a Marina falou, ter paciência, vai. Eu lembro quando eu fiz análise a primeira vez, não análise que eu preciso também, mas análise matemática. Cara, a primeira coisa que eu vi, não tinha a menor ideia de nada. Mas você vai. Aí você vai vendo, pô, já consigo. E vai. E a coisa vai fluindo. Isso que você falou, vai ficando mais natural. E você vai vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas exige. Exige estudo, exige pensar, exige dedicação. E outra coisa, foi o que a Cecília falou, não é linear, né? Ela falou circular, mas uma coisa também eu digo assim, tem altos e baixos. Tem dia que você vai sentir que você não sabe nada, não tá acertando nada, esqueceu tudo. Mas eu falo, né? Como diz uma amiga, ela fala, tem dia que é noite, porque nada dá certo. Então, o que você tem que fazer? Às vezes respirar, dar uma descansada rápida, no outro dia... Troca de matéria. Né? E no outro dia, começa de novo, né? Mas é isso, saber também lidar com a frustração de que é um processo que não é suave. Não é suave. Agora, a disciplina é fundamental. Pôr o celular no modo avião é fundamental. Exato. Ter hora marcada para olhar o WhatsApp, Instagram e o Diaba 4, TikTok, etc. Tem que ter hora marcada. Tem que ter senão um vai o dia cronograma. inteiro. Faz cronograma. Olha, vou fazer uma pausa de meia hora. Pronto, vê um pouco de brinca. televisão, vê celular, come, mas tem que ter um cronograma. No doutorado, a minha pausa era para lavar louça. Lavar louça era terapia. Ah, que delícia. Mas tem que ter. Era um momento, eu falo assim, a gente brinca, tinha um amigo que falava assim, não, o doutorado você começa a apreciar, né, o som do passarinho, porque é uma coisa que você tem ali que qualquer coisa que, né, dê um descanso. Um livro de um budista super famoso que ele fala do negócio de lavar a louça. Você vai lavar a louça, concentra ali na água caindo, é técnica budista, mas é um pouco mesmo de você aprender a desligar na hora do seu descanso, aprender, se vai descansar, não fica pensando, não fica naquele estresse, descansa, realmente descansa, esvazia a cabeça, porque até comum para boa, a gente faz isso. Eu já teve questão da Ampec que eu vou resolver, meu Deus do céu, não consigo fazer isso, empaquei aqui de uma forma, aí eu paro, saio, faço um lanche, vou fazer uma outra coisa, aí volto e vejo, não tem nada demais, é meio... cérebro dá uns bugs mesmo. E na prova a gente já falou, isso é super importante. Se você bugou ali numa questão, vai para outra. E depois volta, porque pode até ser que saia super fácil, mas não brigue por causa do tempo, né? Não adianta ficar lá dando murro e ponto de faca. Eu brinco no doutorado, até eu lembro que tomava 5 banhos por dia, porque era momento de relaxar. Era só o que tinha, era banho quente, porque... Esse era o lazer, né? Era o lazer, lavar louça, tomar banho. Não, quando eu me preparei para a Ampec, esse negócio era curioso. Eu avisei a família, eu tinha 3 filhos pequenininhos, avisei, morri, estou estudando para a Ampec. Mas eu comecei a estudar muito tarde, eu comecei a estudar em agosto.
Nossa. E a prova era em outubro. E eu sou engenheira, então eu não sabia nada, nem que demanda e oferta se cruzava, eu não tinha ideia de nada, né? E aí eu comecei a pregar aqueles post-it na frente da escrivaninha, a porta fechada, mandando a molecada ficar quieta, o tempo, e fiquei naquele mergulho incrível, só 2 meses para estudar, foi muito pouco, né? Fiquei naquele mergulho. Aí um dia, naquele tempo, existia a fita cassete que a gente devolvia na locadora, Blockbuster. Videocassete. E eu tinha que devolver o filme do fim de semana que eles assistiram. Eu não, claro, porque eu estava estudando, né? Aí eu fui devolver. Quando eu saí na rua, que eu levantei os olhos, que eu vi a paisagem a mais de 20 centímetros, porque eu só via coisa a 20 centímetros, né? Eu estava olhando na mesa. Aquilo foi um programinha legal. E devolver a fita na Blockbuster. Falei, gente, que ponto a gente chega? Mas é meio isso. É um parêntese que se abre na vida, fecha e muda o destino. Certo? Então vale a pena, né? Vocês com certeza, né, fazendo esse sacrifício nesse momento, vocês vão colher aí os claro. frutos, ter o retorno e... Não que vai ter vida fácil no mestrado, mas... Sabendo que você já entrou, já conquistou a sua vaga, é um outro tipo de pressão, né? É diferente. É diferente, claro. Bom, gente, eu quero falar da minha prova de matemática. E você ainda tem que falar de micro. Tem que falar de micro, isso. Mas deixa eu falar de matemática, ó. Eu anotei tópico por tópico que caiu. Eu vou ler os tópicos, vocês vão ver que eu estou cumprindo o programa do nosso curso. Cumprindo, assim, exatamente, inclusive na ordem. É incrível como caiu, né? Teve conjuntos, logaritmos, equações, análise de solução e equações modulares. Esses 3 tópicos eu trato no pré-cálculo. Quer dizer que quem fez o pré-cálculo já matava 3 aqui. Depois vem funções, injetora, sobrejetora, bijetora, derivável contínua, gráfico de função, côncava, convexa. Caiu disso daqui, caíram 4 questões que envolviam esse tipo de conhecimento. Caíram limites e a regra de L'Hopital. Otimização. Otimização teve 1, 2, 3, 4, 5 questões. De otimização, eles percorreram tudo. Caiu otimização de uma variável, de 2 variáveis livres, condicionada, caiu função-valor, caiu gradiente, análise de Hessiano, tudo isso de funções, de otimização. Quer dizer que função e otimização é batata, isso cai sempre, né? Aí tem sequências e séries, pediram questão das 2. Tem 3 questões que tratam de sequências e séries. Eu só não vi o Taylor e o McLaurin aqui, mas tem de tudo aqui também, né? Função implícita tinha numa questão e a função homogênea estava dentro de outra questão. Equação diferencial de primeira e segunda ordem, 2 questões. Sistema de equação em diferença finita, que é esse daqui eu diria que é um tópico de fim de curso, quase rodapé. Acho que foi o único rodapé que caiu, foi esse, sistema de equação diferencial. Integral, 2 questões, que é o tópico provavelmente o mais difícil do curso, é integração, 2. E álgebra linear, 1, 2, 3, 4. 4 questões de álgebra linear. Álgebra linear nós vamos começar semana que vem no curso interativo. Quem quiser entrar no interativo dá até para embarcar semana que vem, né? E quem está só no online quiser ir para o interativo também. E aí eles pediram tudo de álgebra linear. Vetores linearmente independentes, produto interno, matrizes, operação, posto, espaços vetoriais, transformações lineares, que é a coisa mais linda da álgebra linear, porque são as funções levadas para o mundo vetorial. Isso eu acho... Cada vez que eu falo disso, eu me emociono. Núcleo, alto valor, alto vetor, caiu tudo de álgebra linear, tudo. Eles conseguiram, em 15 questões, pegar o programa inteiro. Como se não bastasse,
Caiu uma questão de matemática financeira muito boa, bem feita. Tinha juros simples, juros compostos, taxas equivalentes, valor presente, taxa interna de retorno, valor futuro. Pediram tudo na questão de matemática financeira, que a gente vê no finzinho do curso. E é engraçado que a matemática financeira ficou muitos anos sem cair, ficou uns 8 anos sem cair nenhuma questão. Depois voltou a cair, faz uns 5 anos que já caem questões disso, né? Teve abertas uma de otimização com 2 variáveis e uma de equação diferencial ordinária com integral, juntas, na mesma aberta. Mas, achei muito legal essa distribuição das questões. Pegou tudo. Quem sabia 2, 3 temas já fazia, já matava, sabe? Eu acho que eu gostei muito dessa prova, viu? Até olhando a prova de estatística do ano passado, a gente terminou agora a parte de estatística, né? Ou seja, até a questão 8 e da questão 9, ou seja, 7 questões, a gente está começando agora no curso, né? Que é regressão. E séries de tempo. Então, é um tópico grande, são 3 notas de aula, bem sucintas, direcionadas para Ampec. Então, a gente vai estar começando essa segunda parte do curso semana que vem no iterativo, né? Sendo que a gente tem uma revisão super bacana, eu acho que equivale a 2 aulas de toda a primeira parte. A revisão? A revisão ela é bem... E é uma coisa assim que eu recomendo, se alguém entrar agora, vai na matéria, acompanhar as aulas de regressão e faz a revisão, porque a revisão concentra exatamente nisso que eu falei. Você fazendo essa revisão, dessas 8 questões aqui, você consegue resolver 6 delas. Bacana. E a de micro, como é que foi? Você falou aí dobrado de estatística, né? Em 2 provas. A de micro, infelizmente, não foi tão boa. Ainda deixou por fim, né? Primeiro, ela veio toda bagunçada. Começa com jogos, mas aí besteira, né? Isso aí não tem nada a ver. Mas assim, eu não gostei. Eu achei... Não caiu o equilíbrio geral. Caiu 3 questões de bens públicos. 3? Não precisa, né? Muito desbalanceado. Aí, bens públicos, tudo bem. Uma questão de fundamento, repetitiva, fica assim, quer ver? Olha que coisa meio absurda. Eu fiquei bem... É a questão 8. Vou ler só para vocês verem. Recursos comuns são bens rivais, mas não excludentes. Isso é definição. Bens clubes são não rivais e excludentes. Coisa meio... Não precisa, né? Pra confundir. Se tu tá tensa lá, lendo isso já... Pois é, totalmente... Ok, quer fazer uma questão de fundamentos, mas pode fazer uma coisa um pouco melhor, né? Aí, outra questão de bens públicos, mecanismo de Groves e Clark, que é sempre a mesma questão. É fácil, é tranquilo, já caiu ao longo dos anos aí umas 5 ou 6. Que é você... o mecanismo de Clark e Groves, aí dá lá a valoração de 3 pessoas. Engraçado, ele sempre põe 3 pessoas, nunca 4. Vai entender, Nem 2. né? Que é o exemplo do Varian, mas muda os valores. 3 é exemplo do Varian? Aí tem sempre um que é o pivô, que vai ter o imposto, meio... Mas ok, tudo bem, tá? E a outra, aberta de bem público, imposto de Lindau. Nossa. É meio... Imposto o quê? Imposto de Lindau é uma Maria. filigrama, não tem nem no Varian. Nem sei Tá o lá que é. É bonito, é uma teoriazinha bonita, bacaninha, porque tem toda uma intuição econômica, mas cara, não. Eu acho que o objetivo da um negócio que nunca tinha caído antes, caiu uma vez há 1 ou 2 anos atrás, e aí pediu o imposto de Lindau com valoração discreta, ou seja, isso foi uma questão que eu acho bem mais difícil pro aluno, porque nunca tinha caído similar. E eu acho, cara, completamente desbalanceado você não botar a questão equilíbrio de geral. Externalidade, de equilíbrio geral, que, equilíbrio geral é fechar ali da primeira parte de um curso de micro, né? E vai para 3 de bens públicos. Então, assim,
achei muito... Teve essa questão aberta dessa coisa do imposto de Lindau. Aí teve uma questão aberta de KPM, que eu também acho meio... Detalhe, eu não botaria uma questão aberta. E muito fácil, se você lembra da fórmula do KPM, você faz assim, é aplicar a fórmula, acabou. Você faz numa linha. Mas se você não lembra a fórmula, você não faz. Foi aberta? Então, foi aberta aqui, quer ver? Ó, até é mínima questão, né? Porque considere o modelo KPM de precificação. O ativo tem o beta igual a 1,25, o retorno de mercado é 9, o retorno do ativo sem risco é 5, o valor esperado do ativo é 41,80. Determine o preço que ele deve ser vendido hoje. Ou seja, você né? calculou o retorno esperado, que aí você tem que lembrar da fórmula do KPM, aí acabou. E só Bem desconta. fácil. Facílima, né? Mas se você não lembra da fórmula do KPM, você não faz. E é uma coisa que para mim Rodapé, né? mais... Eu não diria rodapé, é meio rodapé. Mas eu acho assim, que dado que você não cobriu assuntos tão importantes, aí fica meio sem sentido uma questão dessa, né? Porque você cobriu o resto, conseguiu fazer uma prova que cobre as coisas importantes, aí tudo bem, né? Claro. Colocar uma questão dessa, mas... É isso que eu A outra questão aberta foi uma questão de monopsônio, bem fácil, também você faz num segundo. Caiu uma questão grande, vou mostrar aqui também, que eu achei meio... Não sei o que... Olha aqui, ó. O tamanho da questão. Esse é enunciado? Nossa, já tô com preguiça. Basicamente, o examinador, ele quis falar sobre o paradoxo Chalais, que eu acho que é um negócio que eles não veem. Mas a questão até foi montada, só que você perde tanto tempo lendo, e aí os 4 primeiros itens, os 2 primeiros é dado, mas você tem que ficar lendo e Caçando ver. no enunciado. Caçando, é calcular a utilidade esperada, é dado. O item 2 e 3 também é bem fácil. Nossa, E esse o item item 4 é olha uma esse coisa item gigante 4. para dizer, olha, o paradoxo Chalais você pode explicar de uma outra forma. Verdadeiro ou falso? Daí a gente fala assim... Coisa eu acho que é verdadeiro. Eu nem porque responderia. Pra É a mim lei do falso. Carlos, a lei do Lei Carlos. de né? Carlos, enunciado Pois gigante mas verdadeiro. assim, cara, não. Meio... não, só de Eu olhar pra entendo, isso aí já... é bom, não, às vezes, já botar uma coisa diferente, mas um enunciado desse Mas dá tamanho... um tapa, hein? Tapa na cara, nem uma vira coisa e muda pra outra, né? Então, assim, eu achei a prova, eu não gostei da prova, achei umas questões como essa meio estranhas, aí as outras questões, a de jogos, tudo bem tranquilinha, talvez fácil demais. Aí veio um bom número de questões sobre mercados, né? Uma de monopólio, 2 de Cournot, oligopólio. Aí vieram uma questão de equilíbrio parcial, questões de firma. Se eu não me engano, firma foram 2. Aí questão sobre consumidor, eu também senti falta. Ele põe uma questão que eu acho difícil para um aluno. A utilidade XY é igual ao máximo do mínimo de 2xy, o mínimo de x2y. Nossa Senhora. Tá, tudo bem, é legal ter uma questão desafiadora, mas não tem uma questão de Cobb-Douglas, não tem uma questão mais de... Aí a outra questão de consumidor trabalho, com lazer, né? Cadê aqui? Cadê? Deixa eu ver aqui, no consumidor. Utilidade com lazer, que aí tá bem fácil, fica naquela de efeito de substituição quando tem lazer, né? Efeito renda, porque aí você cobre pode isso ter em macro também. Pode ter o efeito dotação, né? Mas assim, também uma coisa meio detalhe, então você jogou 2 questões de consumidor, meio uma detalhe, a outra meio difícil, não, você tem que balancear melhor. Então a prova de micro eu não gostei, eu não achei bem desenhada. Essa eu achei muito a desejar. A média dela foi... Qual foi a média? Quanto foi? Foi, cadê? 7,4 para os 150 primeiros, que eu achei até boa. Até ela não estava difícil, mas desbalanceada. Mas eu falo assim, a prova não é questão... você tem que
peneirar bem, né? Então, você tem que ser capaz de diferenciar quem sabe nada, quem sabe um pouco. Quem sabe... Então, uma prova assim desbalanceada, às vezes a média foi alta, mas não conseguiu discriminar entre os alunos que sabem mais e alunos que sabem menos. Então, é muito ruim isso. Como tem 15 questões e tem umas questões que estão direitinho e tal, acho que acaba não... Mas realmente pode entrar nessa coisa de acabar. Eu acho que se ela não afetou, ela estava ali no limite para afetar uma boa distribuição adequada. Ao contrário do que foi de estatística, muito tudo bem, poderia ter caído teste de hipótese, ter um pouquinho menos de... Mas perfeita, balançadinha, detalhe, né? Bonita, umas questões de regressão tranquilas, outras mais difíceis, mas balanceada, muito direitinho. A de micro eu achei, não gostei. Mas bem, também... gostamos de matemática, macro também, macro você assim. Uma só foi um estrago, né? Normalmente tem... Eu diria que foi um estrago porque a nota não me parece que foi ruim, mas eu não gostei. Certo. Mas eu falo que assim, a prova, isso que eu falei, não é necessariamente a nota, é se você conseguiu separar o joio do trigo, né? E às vezes não é capaz de fazer isso. 3 questões de bens públicos. Não. Sendo que não cobrou as outras coisas. Não tem equilíbrio geral. Não, faltou, né? Mas eu acho que a prova, assim, mostra, né, que também não, como um todo, pensando no exame como um todo, não desviou muito, não teve nenhuma grande aberração, então... a gente viu os nossos alunos que a gente via que estavam bem preparados, foram bem. Então eu acho que, assim, foi bem coerente, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Sempre tem uma prova que é meio desbalanceada. Matemática acontece muito, né? Daquela prova dificílima, impossível de você resolver em 2 dias, imagina ali. Em 2 horas você faz uma Em 2 horas, questão. Mas a gente percebe que na soma geral o exame acho que continua atendendo, por isso que ele é mantido, né? Ele atende bem, ele mede bem o conhecimento. Eu estava falando isso, a alternativa, assim, a gente acha que a ANPEC, né, o exame é caro, não estou entrando nesse mérito, mas eu olho, assim, os outros cursos que tem mestrado, outras formas de ingresso, assim... a ANPEC ainda é muito meritocrática. Permite que você saia de uma instituição, às vezes, que não foi tão forte, sem precisar ter um orientador que te conhece. A gente vê esses movimentos, né? De pessoas que vieram não de grandes centros urbanos, de instituições menores, não tão fortes, não tão conhecidas, foram bem no exame e vão ser selecionados. Às vezes, a outra forma, né? Não, é uma carta de recomendação... Não que carta de recomendação não funcione, mas para a graduação, para o mestrado, eu acho que ela não é capaz de fazer esse... para o doutorado, faz mais sentido, já é um filtro maior, é mais fácil. Mas da graduação para o mestrado, eu acho que isso a gente acabaria perdendo grandes alunos que não teriam condição de, por conta do próprio mérito, do próprio esforço, chegar nas instituições melhores de pós-graduação. Então, apesar de a gente reclamar da ANPEC... Eu vejo, assim, que ela ainda cumpre um papel muito importante. Eu só fiz o mestrado em economia porque a prova era meritocrática. Permite você de outras áreas. Você não conhecia nenhum economista. Não conhecia ninguém, não tinha canal, não tinha nada. O ambiente acadêmico era bem fechado. Só consegui fazer por conta da ANPEC. Então, eu dou valor para a ANPEC. E os centros, eles não olham para o nome da ANPEC, eles olham a sua classificação. Maravilhoso, mérito. Você vai entrar, seja quem você for. Você foi bem, você vai ser chamado. É verdade. Então, e ainda bem que a gente tem tido, né, cursos preparatórios, que tem tido também bolsas sociais, assim, no sentido de algumas iniciativas nesse sentido, que permite também que você tenha uma boa preparação, né? Isso, Então, eu acho que isso é bem positivo. Teve um episódio, é curioso a gente falar disso agora, porque quando eu tive filhos, 3, né, e fiquei desatualizada, parei de trabalhar, cuidando de menino, e eu era engenheira, né? E aí, quando eu quis voltar para o mercado de trabalho, eu falei, olha, eu quero voltar pelo mestrado para me reciclar. E na UNB tinha mestrado só num departamento da engenharia, departamento de transportes. Só lá, não tinha mais nenhum. Fui lá e bati na porta. Ia ter um mestrado, era a primeira vez que abri um mestrado na UNB, isso faz tempo, né? Fui bater na porta e eles não me aceitaram. Eles não me aceitaram porque eu não estava empregada. Falei, peraí,
Mas eu tenho uma formação boa, mostrei meu diplomão da Poli, né, da USP e tal. Ah, não, mas você não está empregada. Então, eles não me aceitaram. Eles queriam pessoas empregadas, eu não sei por quê. Eles iam formar algum canal ali, alguma coisa para eles, né? Mas aquilo me deu uma raiva, mas me deu um ódio. E, na época, eu era casada com o Moita e ele falou assim, ué, faz um mestrado em economia, porque economia é só mérito, depende de você. Eu falei, imagina, não sou economista, não sei nada de economia. Ele falou assim, você aprende, você sabe matemática e estatística, as duas coisas que eu sabia, né? Falta macro e micro. E aí ele insistiu, eu falei, tá bom, vou começar a estudar. E eu comecei a estudar só em agosto. Peguei o Dornbusch naquela época. E o Ferguson, antigão, vermelho, antigão, de micro. E comecei a devorar aquilo lá. E passei por mérito. Quer dizer, a Ampec foi mãe para mim, sabe? Então, eu acho que fazer a Ampec ainda é um bom caminho. Abriu uma bela porta para mim. Com certeza. Não é perfeita. Entendo que tem muitas, né, frustrações aí. O exame não é perfeito. Ainda assim, seria muito legal que a gente conseguisse nivelar a preparação para todo mundo ter as mesmas oportunidades, mas já é muito melhor do que as alternativas que eu vejo em outros cursos. Sem dúvida. A gente sabe, como economista, que não existe método perfeito. Né? Todos têm seus prós e contras. E eu acho que a Ampec funciona bem. Tanto que é por isso que está tanto tempo aí. Os centros continuam apoiando. Desde a década de 70. Começou, acho que em 73, 74. E a gente teve a pandemia, a migração para a prova online, né, um burburinho e tudo. E os centros continuaram bancando. Por quê? Porque tem uma tradição, tem uma responsabilidade. É bacana. Então, eu acho que assim, se preparem, que é um método que ainda abre muitas portas. Eu acho também. E deixa eu só fazer mais um comentário da minha prova de matemática. Eu acho que não dá para colar mesmo. Uma prova tão abrangente. Se o pessoal tem medo de cola, eu acho que pode perder o medo, viu? Uma prova abrangente dessa, você não tem como colar. Se você quiser, por exemplo, anotar algumas formulinhas para bater os olhos e tal, eu não vejo tanto mal nisso, mas é o tipo do aluno que nem precisa disso, porque na hora de fazer a formulinha já decorou e pronto. Mas aquelas colas eletrônicas de comunicação, impossível. Eu acho que você tem que estar sabendo tudo mesmo e lutar na hora, né? Eu acho que nos últimos anos, né, a gente conseguiu observar que isso não tem... Foi uma preocupação ali no início. Claro que tem que continuar sendo, mas eu acho que a gente viu que não tem mudado. Foi o que o Zé Guilherme comentou. A gente viu que quem foi bem na Ampec foi quem estava estudando. Não teve alguém que caiu ali do nada. Falou, nossa, esse cara não aventureiros não apareceram. Não, então acho que tá bem ok. Legal, né? Foi bom isso. Não, o que eu ia falar também é isso, né? Tipo, eu assisto muito tênis, né? Tento jogar também, mas não tanto. Mas, e é aquela coisa, é um ponto de cada vez, né? Uma vez eu vi alguém falando assim que os grandes jogadores são aqueles que têm um interruptor entre um ponto e outro. Porque você desliga, se você ganhou ou se você perdeu, você pensa no próximo, né? Então, nossa, não sei se vocês assistiram ontem, Nadal e Djokovic, 4 horas de jogo, eu saí, fui pra reunião, voltei, joguei tênis, perdi, voltei, e eles estavam jogando, né? E você olhava e falava, esse jogo esse set tá pro Djokovic. E o Nadal buscou, ponto a ponto ali, né? 0,40, buscou e quebrou. Então, assim, game de 20 minutos. Então, no final, é só quando realmente encerram lá o seu programa e não pode mais fazer a prova. Até então, sempre há como buscar, né? Então, não sei se vocês acompanham o tênis, mas o tênis assim, é um tapa na cara todo dia para mostrar que é sempre possível buscar. Né? Então, eu acho que é isso aí para vocês. O jogo só acaba quando o juiz apita o final. E ainda assim, né? Quem está entrando agora no curso, ou quem está há mais tempo, mas ainda não mergulhou, mergulha. Ainda dá tempo.
Ainda dá Ainda tempo. Pensa que é você saindo de um game de 0,40 e querendo isso aí, dá virar e tempo. quebrar e A gente confirmar, tá né? No Disciplina. iníciozinho de junho, dá bastante tempo, se você pode estudar o dia inteiro. Se você não pode, dá também, mas é isso. Conversa com a gente, vê essas formas de você, por exemplo, micro. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me parece que são 7 questões de coisa que a gente já viu, ou seja, 8 de coisas que a gente ainda vai ver. Então, dá para você acompanhar o curso no interativo e ir fazendo as revisões, porque a gente tem as revisões ali disponíveis e vai focando naquilo que a gente falou no início, né? no core, né? No núcleo principal, e não se apegue a detalhe. Quanto o que a Marina falou, né? Se você já começou antes, aproveita para fazer mais revisão, para decantar o assunto mais e mais. Mas a gente tem todos os tipos de exemplo de aluno. A única coisa que a gente nota não é nem a questão de eu comecei em janeiro, então foi muito melhor, eu comecei não sei o quê. É uma disciplina, é um cronograma, é uma Método. dedicação de sentar. A gente já teve alunos começando em julho, que foi super bem. E super importante também, no seu tempo também, a gente já viu muito aluno com uma bagagem assim zerada, uma formação péssima, e construiu tudo ao longo do curso. E eu falo o seguinte, assim, o que faz diferença, né? Um mau resultado, por exemplo, se foi mal no simulado, ou tentou resolver a questão e não conseguiu. Tem duas maneiras, ou você se afunda naquilo, ou você toma um minuto, né? Fica lá frustrado, mas no outro dia adapta o tipo de estudo e continua. Aquilo te dá mais motivação para buscar. Eu lembro que eu teve uma prova em economia, quando eu fiz séries temporais, né, na graduação, e o professor deu a prova A, B e C, né? Até aí tudo bem para não ter cola. Só que a prova A tinha uma questão fácil e a prova C tinha uma questão impossível, que até hoje eu não sei resolver. E eu falava, e aí, poxa, eu errei aquela questão, porque eu não sei resolver até hoje, né? E era muito desnivelada com E eu lembro assim, eu fiquei com muita raiva, mas falei, não, tudo bem. Então agora na prova final eu vou arrebentar, porque quero. De ódio. De ódio. Então ódio. Tem alguém que fala assim, na força do ódio. Então faz parte. E vai para o próximo ponto, né? Próximo ponto e é isso. Mas é possível. Estamos em junho ainda, prova em setembro. Como a Cecília falou, ela começou a estudar em agosto, então... Agora eu só estudei macro e micro. Porque sabia o resto, né? O resto eu sabia. E aí, na véspera da prova, só para fechar isso, na véspera da prova, faltava acho que 3 dias ou 4, eu falei, não vou fazer. Aí o marido falou assim, como não? Você está estudando há 2 meses, você não sai desse quarto, dessa escrivaninha? Eu falei, não sei nada e vou tomar pau. E eu não vou entrar num exame para tomar pau. Não quero, não vou fazer. Ele falou assim, porque não sei nada de economia brasileira. Nada. Ele era doutor em economia. Ele falou assim, senta nessa poltrona que eu vou te ensinar. Eu sentei, me joguei, e ele fez igual se faz com um ganso quando você vai dar comida, sabe? Goela abaixo. Xuxa, goela abaixo. Ele começou a me xuxar a economia brasileira, xuxou do jeito que dava. Ele falou assim, e naquele tempo não tinha prova objetiva, era só redação. Ele falou assim, agora você vai sentar e vai fazer uma redação de cada tema que eu te xuxei para dentro. E eu sentei... Intensivão. E eu fiz. Era PAEG, plano de metas, aquelas coisas lá do Arco da Velha. E eu fiz as redações. E aí eu fui para a prova. Eu lembro que eu fui para a prova, falei, eu não posso nem balançar, que cai. Se eu balançar a cabeça, cai tudo, né? Estava tudo colado com cuspe, mas eu fui. E caiu, sim, alguns temas, acho que 3, para a gente escolher um. Um deles era PAEG. Eu tinha feito a redação. Eu falei, yes! Eu tirei uma baita nota de economia brasileira. Mas aí, saí da prova, mas foi que nem apertar a descarga. Acabou tudo, não sei mais nada. Mas é isso. Quantas vezes você já viu jogador que se segurou e ganhou? Então... E a gente sempre acha que não está preparado, né? Claro. A gente sempre fica inseguro e é normal, né? É uma prova...
A gente fica nervoso, mas é aquela coisa também que a gente já conversou, de controlar o nervosismo e encarar. É isso aí, faz parte, né? Isso de, eu não estou preparado, não. Pode ter certeza que você vai estar para o que você se preparou ali, para o que você quer, para o que você... não fica nessa neura, vai calmo na hora de fazer que vai dar certo. Mas é isso, gente. Estamos aqui para apoiá-los e é possível. E continue quem está indo bem. Quem está precisando fazer ajuste, faz ajuste nos estudos, que vai dar certo. Quem está começando, começa. Firme e forte com tudo. Isso. Certo? Estamos aí. Bom, pessoal, falamos da prova, falamos de várias coisas. E se você está estudando... Continue firme e forte. Se você está começando ou se você está com pouca disciplina, dá tempo. Vai em frente com todo cuidado, toda disciplina. A gente está sempre no Zap para atender vocês e você está abrindo uma avenida na tua vida, tá bom? Zé, diga, palavras finais. Não, é isso. Acho que foi uma discussão bem legal. A gente viu bem as provas, vimos que é aquilo ali que a gente está estudando nos cursos, né? Vai ter uma questão que é nova, vai ter, mas a maioria é o que a gente está vendo. Então, vocês estão se preparando bem, estão com um curso excepcionalmente bom, que tem uma didática e uma quantidade de exercícios resolvidos todas muito boa. E um grupo que se ajuda ali no WhatsApp toda hora, com perguntas, toda essa coisa. Então, de novo, reforçando o que você falou, estamos lá, né? Estamos ali no WhatsApp para tirar dúvidas, para ajudar no que for preciso, né? Então, vamos nessa. Em econometria, em estatística, estamos começando a parte de econometria. Em micro, estamos terminando os jogos e aí vamos para a parte de mercados. Então, vamos continuar. Boa noite para todo mundo. Não, e eu acho também que, assim, a prova é uma conjunção, né? Para você ir bem na prova, é uma conjunção de você saber a matéria, isso não tem como escapar, né? Ter essência ali técnica, então, que a gente está dando aqui no curso. Mas também eu brinco que é saber fazer prova, é saber controlar o mental, é ter resiliência. E então a gente tenta também, né, da forma possível, contribuir para isso, nos grupos, quando a gente conversa. Nas aulas eu sempre comento isso também, porque a parte técnica é fundamental, é necessário, mas muitas vezes não é suficiente. Então é importante também trabalhar essas outras coisas. E a prova da ANPEC, por todos os defeitos que possa ter, é uma prova meritocrática, então confie no processo, né, que vai dar certo. Boa noite, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.